Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de barbear aqui com o Alberto no The Razor Company Channel. E o que é que eu vos trago hoje? Hoje é dia de Halesworth Apex Alumínio. Vamos ver como ela se porta. Querem ficar a saber? Venham comigo. Estão todos bem? Já viram? Hoje vai ser dia de testar esta bonita máquina, uma Halesworth Apex, aqui na versão de alumínio, pois também existe versão em aço inoxidável e em titânio. Hoje é a vez da versão de alumínio. Já vamos voltar a falar. Vou usar no sabão um Barristan Man, o Le Grand Chypre, um dos meus aromas favoritos da casa americana. A máquina vou carregar com uma lâmina que eu conheço bem e que gosto, uma Gillette Minora. No pincel vou usar um Omega ou Omega, aqui um série GT ou GT Series com fibras da gama Elite. É um sintético muito bonito para mim, a fazer lembrar os Lancia Delta Integrale de há muitos anos atrás, dos anos 70, anos 80, um dos meus carros de eleição quando falamos em rallies. Vamos ver como se porta também. E irei terminar aqui com o Aftershave Splash, o Le Grand Chypre, também de Barristan Man. Mas hoje a rainha é a máquina, é a Apex Aluminium. Ora, como o nome diz, é feita em alumínio, um acabamento anodizado, muito bonito, como podem ver. Aparenta ter um bom grip. Em termos de equilíbrio, pende mais para o lado da cabeça, que é um fator que me agrada, nomeadamente em máquinas muito leves, como é o caso desta. É uma máquina com 35 gramas de peso e um comprimento total de 102 milímetros. O cabo tem 89 milímetros. Ora, vamos desmontar. É uma 3 peças. Tem uma rosca bastante grande, o que lhe dá logo uma garantia de estabilidade. Eu coloquei uma anilhazinha de plástico entre o cabo e a cabeça. Ora, vejam o cabo, muito bem construído, muito bonito. A base também muito bonita, com este acabamento anodizado. Esta base é preta, mas existem outras cores, nomeadamente 7 cores. Há o verde, o amarelo, o laranja, o azul, o silver. Há cores para todos os gostos. A minha é a base preta. E o top cap, também muito bem acabado. Vejam a altura da rosca, que garante uma boa fixação com o resto dos elementos da máquina, e tem gravado o logo aqui da marca. Penso que assim consigam ver. Uma máquina que está muito bonita, pelo menos em termos de acabamento e de construção também. Vou carregá-la com a Gillette Minora, como disse. Ora, em termos de tolerâncias, parece muito bem feita. A anilhazinha, como eu gosto de colocar.
E agora vou enroscar. Tem bastantes passos de rosca. E aqui está ela prontinha. Em termos de blade gap, são 0,70 mm. E em termos de exposição de lâmina, posso dizer que é muito pouca. São 0,05 mm. Tem muito pouca exposição de lâmina e um gap de 0,70, como já disse. Uma máquina bonita, bastante leve, com equilíbrio mais para o lado da cabeça, como eu gosto. Essencialmente, em máquinas leves, torna-se mais importante também. Quem quiser, existe um suportezinho para colocar em cima da bancada. Eu não tenho o suporte. É uma máquina que está à venda aqui no site da The Razor Company por $69. E vamos ver como é que ela se vai portar. Está carregada, está prontinha para a ação. Vamos passar aqui ao sabão. O Grand Chypre, como eu disse, um dos meus aromas favoritos de Berestar & Man. Uma frescura da lima muito agradável. Adoro este aroma. O facto de ter lima logo como nota de saída, para mim é meio caminho andado. Em termos do resto dos aromas, tem pêssego, lâbado, tem musgo, canela e frankincense. Para já dá-lhe um aroma muito fresco logo à saída. Depois, mais à frente, pela experiência que já tive de usar, vão surgir notas um pouco diferentes, mais apimentadas, um pouco terrosas. Um aroma muito agradável, muito ao meu gosto. Ora, e vamos lá ver então como é que se vai portar aqui o nosso GT Series. Um pincel da Omega, ou Omega, como quiserem, inspirado em carros de competição. Nesta altura, alguns já uns clássicos, outros ainda não, mas todos eles muito bonitos. Eu, para mim, como era fã dos Lancia Delta Integral e dos rallies, arranjei este com as cores da Martini Racing, que para mim são muito bonitos. Ora, vou já adicionar aqui um pouco de água no pincel para ajudar a carregar. Hoje o importante e a rainha do vídeo é a Ellsworth Apex em alumínio. Ora, carregar bem o pincel. Este, como é um sintético, não necessita de tanto tempo a carregar como se fosse um pincel de pelo de animal. Eu penso que seja suficiente. Vou só aproveitar aqui os restos do pote. Um aroma muito agradável para mim. E penso que seja um aroma que consiga reunir consenso. É um aroma clean. A maior parte das pessoas penso que gostará. Ora, vou molhar a cara. E vamos então com o Omega GT Series começar a espalhar o produto.
para criar aqui a nossa espuma. Já se começa a notar um aroma mais a especiaria, mas continua a intensidade da lima ainda no ar. Um sabão com uma boa intensidade. Um aroma muito ao meu gosto. O cabo do pincel é um pouco largo. Penso que com uma medida boa para quem tenha mãos grandes. Espuma muito bem, é muito suave. Para um sintético não tem muito backbone. Abre com facilidade. O pincel ficou bem carregado. Muito suave mesmo. Ótimo a criar espuma. Um sintético com um comportamento idêntico a um texugo, ou seja, muito suave, não tem o picar do texugo se for um pure, por exemplo, é bastante suave, mas em termos de backbone é parecido a um pincel com muito pouco backbone, abre muito bem, vai para onde nós queremos sem qualquer dificuldade. Há pincéis sintéticos com um backbone superior que muitas vezes têm vida própria, vão para onde eles querem e dificultam a vida aqui para o nosso lado. Não é o caso deste. Este é muito suave e com baixo backbone, não existe qualquer efeito de mola, nada disso. Muito agradável. Uma espuma muito brilhante, muito boa. Com boa intensidade, sem bolhas de ar. Aquilo a que estamos habituados em Barrister & Mann. Ora, e já temos aqui uma ótima espuma para testarmos a nossa Aylesworth Apex Aluminium. O alumínio é da série 6063. E é uma máquina que apresenta bons acabamentos e nota-se que houve uma preocupação do fabricante em manter qualidade na máquina. Uma máquina leve, como é normal nos modelos de máquinas em alumínio. Ora, vamos lá então. Primeira passagem.
Para já uma máquina suave. A exposição de lâmina é realmente muito pouca, 0,05. Nas máquinas de alumínio, em virtude do seu peso reduzido, há sempre tendência para colocar mais pressão na máquina. Eu estou a colocar uma pressão média e para a primeira passagem parece-me bastante bem em termos de efetividade. Uma boa efetividade e uma máquina bastante suave. Em termos de ângulo, anda ali por volta dos típicos 30 graus. Muito manobrável a máquina. Apesar de ter um cabo de 89 mm, pode-se considerar um tamanho médio. Não é das mais pequenas, não é das maiores. O seu tamanho médio, em conjunto com o seu peso reduzido, 35 gramas, fazem desta máquina um modelo muito manobrável. À primeira vista, diria já que é uma boa máquina para o dia a dia. Quem faz a barba todos os dias tem aqui uma ótima máquina. Uma primeira passagem muito boa, muito efetiva. Não sei se conseguem perceber, mas já deu um ótimo corte na barba. Muito bom para a primeira passagem. Muito suave, não há blade fill. Quem gosta de máquinas suaves que não tenham blade fill, esta é uma ótima opção. Ora, o sabão tem caldo de deslize residual. Hoje não é o sabão que tem análise. Eu vou usar para desfrutar aqui do pincel e do aroma neste momento mais apimentado e mais terroso um pouco. Do que o início, apesar de ainda se manter um aroma fresco. Muito agradável. Ainda continuo a desenvolver aqui mais espuma. Uma coisa boa que os pincéis sintéticos têm, entre outras, claro. Ora, prontinho para uma segunda passagem. Agora, cruzado.
Mesmo com a mão molhada, o grip é bom. Agora vou colocar menos pressão. Muito suave. Não é só o blade gap e a exposição da lâmina que conta, muitos outros fatores vão determinar a efetividade da máquina, a suavidade, a agressividade. A cabeça tem uma altura média, como podem ver. Não dificulta muito a zona de baixo do nariz. Muito suave mesmo. Que grande máquina. Estou muito curioso para experimentar a sua irmã de aço inoxidável. Aí onde existem duas bases, duas base plates, uma com este gap 0,70 e outra com 0,99 milímetros de exposição, o que promete ainda mais efetividade, mas a avaliar pela efetividade desta máquina com 0,70, a outra com 0,99 e também aumenta a exposição de lâmina, será, para o meu gosto, uma máquina excepcional. Isto sou eu aqui a extrapolar já, para já. Estou a adorar esta máquina. Posso-vos dizer que com estas duas passagens ficava uma barba otimamente bem feita. Era só dar uns retoquinhos aqui, não precisava absolutamente mais nada. Mas já que estou a testar a máquina, vou fazer as 3 passagens completas. Para já está-me a agradar muito. Em termos de preço, uma máquina gama média, digamos assim, $69. E pelo menos até agora com um comportamento exemplar em termos de efetividade e suavidade também. Ora, vou então, terceira passagem contra o pelo. E não é preciso colocar muita pressão.
Aproveitar aqui o deslize residual para dar já um ou outro retoque, que não são precisos muitos, devido à efetividade da máquina. Muito fácil de se levar, muito fácil de encontrar o ângulo. O ângulo fica dentro, perto ali dos 30, mais coisa, menos coisa. Que excelente barbeado, boa surpresa. Mais um exemplo de uma máquina onde não é necessário ter um blade gap ou uma exposição de lâmina bastante elevados para ter um ótimo barbeado com bastante efetividade, e assim consegue-se conjugar poder de corte com suavidade, sem blade feel, um barbeado super confortável. Vou só passar a cara por água. Ora, um bocadinho de água para os óculos também. E que ótimo barbeado com esta Ellsworth Apex alumínio. Quem diria? Está aqui um BBS sem qualquer dificuldade. Ora, vamos dar aqui o tratamento final. Exatamente, neste momento um aroma mais de especiaria e um pouco terroso. Um aroma que eu adoro, como já disse, um dos meus preferidos, de Better Man. Há outros também que eu gosto muito, o Lime, por exemplo, é maravilhoso. O Rome 2 e muitos outros que agora não me lembro. O próprio Cheshire, o aroma preferido do William. Muito bom, que ótimo barbeado. Ora, e o que é que eu posso dizer mais desta Apex? Uma máquina excelente, como eu acabei de comprovar. Uma máquina leve em alumínio, 3 peças, com 0.70 mm de blade gap e 0.05 mm de exposição de lâmina, ou seja, muito pouca exposição de lâmina. Não existe praticamente blade fill, é bastante eficiente, é suave, consegue conjugar o melhor dos dois mundos. Devido ao seu baixo de peso, 35 gramas, é uma máquina que se consegue levar muito bem, sem qualquer problema, não necessita de colocar muita pressão devido à sua boa efetividade. Uma máquina ideal para quem faz a barba diariamente. Até diria que uma passagem todos os dias é suficiente, no máximo 2 conseguem ficar com um barbeado apurado. Eu fiz a terceira para ficar com um BBS
e já agora para testar a máquina em todos os sentidos do corte do pelo. Excelente máquina, não é muito caro, $69. Poderá haver o problema de eventualmente portes, taxas, qualquer coisa, mas falando apenas no valor da máquina, eu penso que é uma máquina que acaba por se tornar económica devido à sua performance e até à sua beleza, que é muito bonita. E como eu disse, a base plate pode ser escolhida em 7 cores para torná-la ao vosso gosto. E foi o barbeado de hoje, onde testei a Ellsworth Apex Alumínio. Parabéns, Ellsworth, por esta maravilhosa máquina. Espero em breve poder testar a versão de aço inoxidável, que deve ser maravilhosa. Espero que tenham gostado. Alguma dúvida, coloquem nos comentários, coloquem gosto e já sabem, a seguir há mais vídeos do Alberto. Até lá, fiquem bem.